falando aqui que Jesus estava expulsando demônio em um lugar e de repente as pessoas falaram que você expulsa demônio pelo Beuzebu, que é o príncipe dos demônios. Aí Jesus fala assim, o reino dividido ele não vai subsistir. O diabo ele não pode expulsar o diabo. Se ele fizer isso, ele está dividido. Então assim, Jesus estava falando a respeito do reino dividido. E hoje é a mesma coisa. O diabo, ele não expulsa o diabo. Por exemplo, se você liga a rádio, você vai ouvir lá o pagode, o rap, o funk, o sertanejo, e todos os ritmos, até o rock. Mas você não vai ouvir uma música que fala de Jesus. É verdade. Porque o reino dividido ele não vai subsistir. Então, o diabo ele não expulsa o diabo ele não se divide. Todos os ritmos do mundo têm o mesmo espírito. O espírito de Satanás, o espírito do inferno. Todas as religiões têm o mesmo espírito. Se você vai no catolicismo, tem várias imagens. Se você vai na macumba, são as mesmas imagens que estão na macumba. Só muda os nomes dos Exu, mas é o mesmo ídolo. Mesmo ídolo. É o mesmo espírito. Você nunca vai ver, foi falado aqui sobre isso, o padre expulsando o demônio. Porque o demônio não expulsa o demônio. O diabo não expulsa o diabo. Quem já viu isso? Só em filme. É só em filme mesmo. Só em filme. Não existe. Não existe. Porque o mesmo espírito da religião é o mesmo espírito do que está endemoniado. Não pode se expulsar. E se você vê, é o mesmo espírito do budismo, lá na Índia é o mesmo espírito que tem aqui no Brasil, que são milhares de deuses. Tem um deus para casar, tem um deus para o cachorro, tem um deus para o olho, tem um deus... Lá na Índia também é o mesmo espírito. Tem o deus elefante, tem o deus que é o rato, tem o deus que tem 6 braços, tem o deus que sem cabeça, tem... Para cada coisa, na Índia tem mais de 400 deuses. Só muda o nome. É os mesmos espíritos que operam na nossa nação, só muda o nome. Então, Jesus falou sobre isso. O diabo não expulsa o diabo. A igreja é a única que está na contramão. Enquanto todo mundo está de mão dada, existe uma coisa chamada o momento egomênico. Em Roma, no Vaticano, que o Papa ele manda todos darem as mãos, todas as religiões darem as mãos. É um momento egomênico. O padre pega na mão do Buda, o Buda pega na mão da macumba, a macumba pega na mão do espírita, o espírita satanista pega na mão do hinduísmo. E assim vai, pega a corrente do mal. Isso, vai fazendo aquela corrente. Então ali a aceitação, porque é o mesmo a condenação. Mas nós que seguimos a palavra do Evangelho estamos na contramão. Todo mundo está descendo para o mesmo lugar e nós estamos subindo. Por isso que Jesus ele não apresenta nada de religião. Você sabe é verdade. Seguir a Cristo não é uma religião, entendeu? É vida. Então Jesus não traz nenhuma religião nova. Quando Jesus aparece, já existiu o saduceu, o fariseu, o judaísmo, mas ele não fala seja seu. Ele não indica nenhuma religião. Ele fala, ó, as minhas palavras têm a vida eterna. Aleluia. As minhas palavras são a verdade. Aquele que conhecer a minha palavra, a verdade será liberto. Então, o Evangelho é vida. É João 10:10. Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A religião, ela escraviza as pessoas. Você vê aquelas mulheres... na verdade. Aquelas mulheres que não podem nem mostrar só o olho, né? Ali é o quê? Escravidão. Não, sim, é uma tortura ali. A mulher não pode escrever, não pode aprender a ler, não pode mostrar o rosto. Então se torna uma escravidão. Sim, as religiões escravizam. Tem a religião, pessoas que vão daqui para lá tem que se vestir de acordo. As religiões do hinduísmo, que os monges vão para cima das montanhas. Lá não sei também. E ficam lá anos e anos sendo escravizados, sem felicidade, sem alegria. Na verdade, eles ficam meio que escassos da vida. Exato, das coisas, entendeu? né? Ficam isolados ali. Isolado.
Então acaba que perde tudo, o momento Sim. com a família, perde Sim. a chance de ter família, perde tudo, porque as religiões, elas escravizam as pessoas. E aqui no Brasil tem o catolicismo romano também, que é escravidão também espiritual, as pessoas não conhecem a Cristo ali. Agora, sempre que eu falo, né, na igreja, a gente não pode expor isso diretamente. Por exemplo, se você tem um cachorro ali, desse exemplo outro dia, e ele está roendo um osso, né? Se você tomar o osso dele, ele vai fazer o quê? Pode morder. Ele vai reagir. Vai Se agir. você jogar um bifezão acebolado, Ele vai abraçar. exatamente. Exatamente. Então ele vai largar o osso, né? Sim, Vai pegar o bife. É o melhor. Então, Essa semana começou desde ontem. Se você chegar no católico e falar, ó, para de adorar Maria, larga de ser trouxa, ele Não, vai, ó, Mágica brava. te morder. Sim. Ele vai te morder, porque só tem que dar ali. Sim. É o que ele aprendeu, é o que ele na É o que ele cultura. vê desde a... Às vezes ele nem pratica, mas é cultura no Brasil falar que é católico. Você vai lá, o estuprador é católico, o assassino é católico, o assassino é católico. É cultura. Desse jeito O cara não mesmo. pratica. É o tipo, identifica uma identidade. É isso, mas é cultural. Ele já nasceu ouvindo que é. É. Então, aí se você chegar e falar isso, ele vai sair daqui, que nem tiver te morder. Agora, se você esquecer esse osso e lançar só a palavra, ó, aqui, ó, só a palavra, Jesus. Aí o cara, nossa, nunca ouvi isso. Aí vai largar verdade. o osso e vai vir pro bife. Sim. Por isso que eu falo lá na igreja que não pode falar de catolicismo, Não é outra coisa. para não ofender ninguém. A gente prega o evangelho e as pessoas vão ouvir o evangelho e vão saber da verdade. Sim. Onde não está a verdade, a mentira prevalece. Quer mais água? Desse jeito. Se alguém chega diante do juiz e fala assim, ó, o Dejamilson matou e roubou, e se o Dejamilson não chegar para dizer que é mentira, aquela palavra é que vai prevalecer diante do Verdade. juiz, aquela Vai mentira condenar. é que vai prevalecer. Então só a verdade de Jesus desfaz toda a mentira. Por isso que eu já teve alguma vez que eu repreendi, o irmão começou a falar de católico, eu falei, irmão, para, irmão, aqui É verdade. não quero que você fale, só fale de Jesus, porque o evangelho Porque vai para eles é uma libertar. afronta. Isso. Né? Para eles é uma afronta. E a gente tem muitos vizinhos que a gente vai Isso. ganhar para Cristo falando de De Cristo, Jesus. falando do bife, lembra do Enquanto esse é exemplo, o Espírito Santo. falando do bife, falando da Porque palavra. se eles estão lá, eles vão o quê? Atacar a gente. É igual Eles estão chegou. mexendo na ferida deles. E aí É igual chegou um dia uma testemunha de Jeová lá em casa. Aí ela veio falando um monte de coisa, né? Depois ela até deixou o número dela pro pastor, afrontando mesmo. Uhum, eles afrontam. Aí deixaram no correio. Aí eu disse assim, olha senhora, deixa eu lhe falar uma coisa, você não vai nos convencer, você não vai convencer ele, que você está vindo numa igreja. Então, ó, tem como você tomar seu rumo? Então, assim, eu convidei esse para entrar. Eu falei, vamos entrar e vamos estudar a palavra. E eu não, mas não vai. Você me provar onde é que está aqui, dizendo que o nome do Eterno é Jeová, eu fiquei na sua doutrina. Porque o nome do Eterno não existe, ninguém sabe a pronúncia. E eles creem, eles têm uma teoria na mente deles que o paraíso é aqui. Outra, É uma teoria muito louca na cabeça Que deles. paraíso é esse, meu Deus? Cheio de Milhões, Sofrimento. Tem essa loucura na Como é mente que vai deles ser o que é paraíso aqui. se é o Que isso aqui vai se governo acabar e vai começar. É verdade. O Lula governo do Brasil vai ser o paraíso. É verdade. Fala que é paraíso, É hein? a teoria que eles têm, né? Que isso tá aqui vai indo se pro caminho destruir e vai certo. começar É verdade. tudo de novo. O Nicolás Maduro lá na Bolívia acaba E o com céu, tudo. cadê? Sim. E aqui no Brasil. Cristão, Senhor, o Lula fala odeia do os céu. crentes. Odeia. O Lula ele pode É ser o melhor odeia, pai dele, ele odeia os Ele crentes, odeia a igreja. Odeia cristão. Ele Eu odeio ama os cristão. não ver. Ele falou que É. reuniu o juiz e é proibir os pastores de se envolverem com política. Meninas, Ele tinha um falou monte que de ia reunir LGBT todos os na juízes igreja do agora, Brasil e ia proibir quebrando os pastores de se envolverem com política. É muito sério. Voltando aqui ao assunto, então eu repreendi, até esqueci que ia falar, repreendi o irmão para ele não falar sobre religião religião. lá no culto de domingo. Aqui a gente pode falar. Sim, que Né? estamos Porque em tá, casa. irmão tem maturidade, tá na casa do Sim. irmão dele. Mas o culto de domingo cheio de católico de É verdade, irmão de tanto. achando, não adora Maria não. Eu falei, irmão, você não sei quem viu lá no dia que o Jorge começou com essa preservada, eu falei, irmão, para, eu te falei já para tu não falar disso aqui. Eu falei.
Na mesma hora ele perdeu o chão. E a igreja pode ser processada. A igreja Pode. ser processada, pode ser fechada por causa de É verdade. Então só o evangelho é tudo. Eu conheci a Cristo, mas ninguém nunca falou mal do santo para mim. Depois eu estudei a palavra o que é a idolatria, está em Êxodo 4, está em Salmo 115, está em toda a Bíblia falando que é verdade. Eu descobri depois. Mas se alguém me esculacha no início, eu já tinha caído fora de lá. Se alguém falou, deixa eu sabe esse otário, tá adorando lá Maria, o santo vai pro inferno. Ele tinha caído fora na hora de lá. Com certeza. Agora eu sei que o senhor já me tirou tem bode lá mesmo. Mas pregaram só a verdade, só a Bíblia. Então por isso que eu falo, sempre tem estratégia. Paulo falou assim, ó, me fiz de bobo para ganhar os bobos, sábio para ganhar os sábios. Aleluia. E aí Paulo busca uma estratégia. Cada pessoa a gente tem que ter uma abordagem diferente. Verdade. Testemunho de Jeová, tive uma abordagem diferente com eles. A irmã ainda falou assim, olha, Jesus fazia isso, ia nos templos falar a verdade. E eu vim aqui falar a verdade na tua igreja, falou desse jeito. Então, depois é isso que eu quero mesmo. Vamos entrar e vamos falar a verdade lá dentro. Igual Jesus fazia, vamos sentar e você vai pregar para mim a tua verdade. Ela não aceita entrar. E você vai falar, eu expliquei sobre o nome do Eterno, até está aqui massacrado. Eu sei tudo sobre a sua Religião, sua fé. Criação, desde o ano, fundador, as heresias, a mudança bíblica que tem na tua Bíblia, sei tudo. E aí é isso, irmãos, tá bom? Amém. Que maravilha. Não, eu tô preocupado, vamos amanhecer o dia. Vambora. Então bora. Olha, mas se é o dia não é pra entender. Oi? Mas se é o dia, pode, eu sei. É que eu já tava vigília. Olha aí. Tá vendo?